Só, ó, então aqui, ó, entra pra vocês agora a matéria do terceiro bimestre mesmo, tá? Que a parte lá de função quadrática que eu tinha explicado era a matéria ainda do segundo bimestre que tava faltando eu passar pra vocês. Parte do terceiro bimestre aqui vai ser a função exponencial e função logarítmica, tá? Só que antes de ver função exponencial, função logarítmica, eu vou revisar com vocês essa parte de potência. Porque vocês precisam saber muito bem essa parte de ter uma base muito boa de potência pra gente conseguir fazer tanto exponencial quanto logaritmo. Senão não vai, amor. Senão não... Porque vocês têm que ter uma boa base então nisso daqui, tá? Então, se vocês não lembram, não se recordam, ou mesmo os que lembrem da matéria, dá uma revisada, tá? Vou fazer aqui com vocês toda a parte de potência que eu vou precisar para exponencial, tá? Então, a gente vai começar aqui, ó, com a potência de expoente natural. Então, é o básico lá que a gente já sabe. 2 elevado a 3, 2 elevado ao quadrado. Então, aqui, ó, 3 elevado à quarta. O que é o 3 elevado à quarta? Eu tô multiplicando 3 4 vezes. Então, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Então, 3 vezes 3 dá 9. Vezes 3 vai dar 27. Vezes 3, 81. Então, 3 à quarta equivale a 81. 2 elevado a 1. Então, 2 elevado a 1. Qualquer número elevado a 1 sempre vai dar ele mesmo. Então, menos 5 elevado a 1 fica menos 5. 4 elevado a 0. Qualquer número elevado a 0 é 1. Então, meio elevado a 0 dá 1. Menos 2 elevado a 4. Aqui, vamos fazer passo a passo, ó. Menos 2, 4 vezes. Então, 1, 2, 3, 4. Então, ó, menos com menos dá mais, com menos dá menos, com menos, meu resultado final vai ser positivo. Então, 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8, vezes 2, 16. Certo? Aqui, ó, gente, quando você tiver a base aqui for negativa, para vocês saberem o resultado, se vai ser positivo ou negativo, vocês olham o expoente aqui, ó. Se o expoente for par, meu resultado final vai ser positivo. Se o expoente for ímpar, meu resultado final vai ser negativo. Que nem aqui, ó. Só vou pôr aqui, ó. Menos 3 vezes, né? 1, 2, 3. Ó, menos com menos dá mais. Com menos, meu resultado final vai ser negativo. Então, ó, expoente par, meu resultado final deu positivo. Expoente ímpar, meu resultado final deu negativo, ó. Então, aqui é só resolver. 3 vezes 3 dá 9, vezes 3, 27. Então, aqui, potência de expoente natural. Aqui, eu coloquei as propriedadezinhas, só para recordar. Então, bases iguais. Se eu estou multiplicando, eu conservo a base e somos expoentes. Se eu estiver dividindo, base igual, eu conservo a base e subtraio os expoentes. Aqui, se eu tiver, vamos supor, 2 elevado a 3 elevado a 2, então você pega os expoentes e multiplica. A dividido por B elevado a N é a mesma coisa que eu fazer o A elevado a N e também depois pegar o B elevado a N. E a última propriedadezinha aqui, ó, A vezes B elevado a N. É a mesma coisa que se eu fizer aqui A elevado a N vezes o B elevado a N. Aqui dá os dois jeitos dá certo, tá? Você fazer A vezes B primeiro, resolver o que tá no parênteses, depois elevar. Ou faz o A elevado a N e depois o B elevado a N também. E multiplica os resultados. Ambos, o resultado final vai ser o mesmo, tá? Então, aqui, ó, coloquei uns exemplozinhos pra gente fazer, ó. Então, aqui eu tô multiplicando e minhas bases são iguais. Então, eu conservo a base
e somos os expoentes. Então, 3 mais 1 vai ficar 4. Então, 2 elevado a 4. 2 elevado a 4, então, 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2 vai dar 16. Aqui também, ó, tô multiplicando base igual. Conserva a base, somos expoentes. Então, 3 mais 2. Então, vai ficar 3 elevado a 5. Se eu fizer aqui, ó, deixa eu fazer, vai. 3 elevado a 5. Então, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 5 vezes, vai dar 243. Aí, aqui, ó, divisão de bases iguais, eu conservo a base e subtraio os expoentes. Então, 3 menos 2. Então, vai ficar 4 elevado... 3 tira 2, sobra 1. 4 elevado a 1, fica 4. 5, bases iguais. 3 menos 2 também, vai ficar 5 elevado a 1, vai dar 5. 8 elevado a oitava e 8 dividido por 8 elevado a sexta. Então, conservou a base e subtrai os expoentes. Então, 8 tira 6, sobra 2. 8 ao quadrado, 64. Aqui foi, ó, o daqui multiplica, os expoentes se multiplicam. Então, ficaria 1 elevado a 5 vezes o 3. Então, vai ficar 1 elevado a 15. Se eu multiplicar 1 15 vezes, vai dar 1 mesmo. Aí, aqui agora, ó, 2 terços ao quadrado. Então, seria a mesma coisa que eu fazer 2 ao quadrado dividido por 3 ao quadrado. Então, 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. Ou pode ir direto também, ó. 1 elevado a 3. 1 ao cubo, 1 vezes 1 vezes 1 vai dar 1. 5 elevado a 3. 5 vezes 5 vezes 5, 125. Aí, aqui, ó, é aquele caso. Posso fazer a multiplicação primeiro e elevar, então, ó, 1 vezes 5 dá 5 ao quadrado, 25. Ou eu posso fazer passo a passo aqui, ó. Então, o que seria 2 vezes 3 elevado ao cubo? É 2 ao cubo vezes 3 ao cubo. Ambos, o resultado, tá? Se eu fizesse 2 vezes 3, dá 6. 6 ao cubo. Deixa eu ver, peraí. 6 vezes 6 vezes 6. Vai dar 216. Vai dar na mesma aqui, tá? Então, ó, quer ver, ó? 2 ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2, vai dar 8 vezes 27, que é 3 ao cubo. 8 vezes 27 vai dar 216 de qualquer forma. Deixa eu só conferir. Também dá 216. Aí vocês veem o jeito que vocês acharem mais fácil, tá? Aí agora aqui, ó, gente. Potência de expoente inteiro negativa. Então, quando o meu expoente aqui em cima for negativo, ó, tá vendo? Como que eu faço? Então, aqui, ó, você vai fazer... Aqui embaixo é como se não tivesse nada. Quando não tem nada, a gente pode pôr 1. Ou seja, então a gente, para tirar o negativo, a gente inverte isso daqui, tá? Então, aqui embaixo, ó, não tem nada. Então, eu posso pôr o número 1. Então, tá negativo aqui o menos 1. Então, eu vou inverter. Então, ficaria meio elevado a 1, que vai dar meio mesmo. Só inverter. Então, aqui é menos 2 terços elevado a menos 4. Então, eu vou inverter. Então, vai ficar menos 3 meio. Isso aqui elevado a 4. Só pra gente resolver aqui, ó. Menos 3 elevado a 4. Ó, meu expoente é par. Então, esse aqui, meu resultado final vai ser positivo. Então, 3 vezes 3 dá 9. Vezes 3, 27. Vezes 3, 81. Dividido, 2 elevado a 4... dá 2, 4, 16. Certo? Então, vai ficar 81 dividido por 16. Aqui, 2 elevado a menos 2. Como não tem nada embaixo, eu posso pôr o número 1. Então, ficaria meio. Inverti ao quadrado. 1 ao quadrado dá 1. 2 ao quadrado, 4. Menos 5 elevado a menos 2. Aqui não tem nada, eu posso pôr o número 1. Então, aqui...
Vou inverter, vai ficar menos 1/5. Isso aqui é elevado ao quadrado. Então, menos 1 ao quadrado fica 1. 5 ao quadrado, 25. E agora aqui a potência de expoente racional. Então, com fração. Quando minha potência for fração, como que eu faço? Lembre isso daqui, ó. O de cima entra e o de fora... O de cima entra e o de baixo vai para fora. Ou seja, o 3, tem o 3 aqui, não é 1. Então, o 1 entrou e o 2 foi para fora. Então, ficaria raiz quadrada de 2. Aqui eu somente raiz quadrada, 3 elevado a 1, dá 3. Então, raiz quadrada de 3. Aqui eu não tiro porque não vai dar exata, certo? Aqui, 5 elevado a menos 2/3. O menos 2 entra, então vai ficar 5 elevado a menos 2. O 3 vai para fora. Então, raiz cúbica de 5 elevado a menos 2. 5 elevado a menos 2, a gente tem que inverter, certo? Então, ficaria 1/5 ao quadrado. Então, raiz cúbica de 1/5 ao quadrado. Então, vai ficar aqui raiz cúbica. 1 ao quadrado dá 1. 5 ao quadrado, 25. Aí, aqui dá para eu tirar, que é raiz cúbica de 1, que número vezes ele mesmo 3 vezes dá 1, vai ser o 1, certo? Dividido. Raiz cúbica de 25 não vai dar para tirar. Aí ficaria raiz cúbica de 25 aqui mesmo, não tem como tirar. Tá? Eu confundi com quadrado, perdão. Então, deixa aqui, ó. Acaba aqui, acho que é melhor do que tentar continuar nesse caso. Aqui, 3/4 elevado a menos 3/5. Então, o de dentro, o de cima entra. Então, 3/4 elevado a menos 3. O 5 vai para fora. Então, raiz quinta de 5. Então, para tirar o menos 3 aqui, tirar o negativo, então vai ficar raiz quinta, inverte, 4/3 ao cubo. Então, vai dar aqui raiz quinta, 4 ao cubo, 4 vezes 4 dá 16, vezes 4 vai dar 64. E 3 ao cubo vai dar 27. Então, a raiz quinta de 64 por 27. Aqui, 1/25 elevado a meio. Então, 1 entrou. Então, 1/25 elevado a 1. O 2, o de baixo vai para fora. Então, virou raiz quadrada. Como é 2, eu não preciso pôr, tá? Vamos pôr aqui só para vocês lembrar que o de baixo vai para fora. Então, aqui, ó, vai ficar raiz quadrada de 1/25. Porque elevado a 1 vai dar ali mesmo. Aqui dá para tirar. Aqui agora dá. Que é raiz quadrada de 1 fica 1, que é 1 vezes 1. Raiz quadrada de 25 vai ser 5. Então, vai dar 1/5 aqui. Essa parte, gente, de propriedadezinhas, essa parte de potência, peguem bem, façam um monte de exercício disso daqui, porque sem isso daqui a gente não consegue fazer o restante. Nem de exponencial e nem de logaritmo, tá?